Olá, terceiro ano. A, a gente vai trazer para vocês agora a 25ª aula de Sociologia, que, como é um tema, além de importante, extenso, assim, os conceitos básicos são muitos, e o nome desse sociólogo é um nome muito importante na sociologia, principalmente a sociologia de vanguarda, a sociologia contemporânea. A gente vai dividir o conteúdo da 25ª aula, Pierre Bourdieu, em duas partes, tá? Agora, na primeira, a gente vai trazer para vocês alguns conceitos iniciais, a gente vai trazer uma contextualização da vivência e da produção acadêmica do Pierre Bourdieu, alguns conceitos básicos que ele atingiu com as afirmações dele, e as três categorias iniciais que ele dividiu a reprodução cultural. Gente, o Pierre Bourdieu é um nome bastante influente na sociologia do século XX, tá? No estudo das sociedades contemporâneas. Ele levou em consideração vários fatores de reprodução de padrões. A gente vai ver isso mais para frente nessa primeira aula, tá? O Pierre Bourdieu aborda muito a educação, aborda muito o gosto pessoal, que eu acho assim sensacional. Eu sou adepto desse aspecto, né, da sociologia de Bourdieu, porque ele afirma que as nossas escolhas para consumo, elas são bastante influenciadas pela comunicação, pela indústria cultural, tá? A gente já vai chegar nisso aí. O Pierre Bourdieu foi um cara de origem humilde, né, que se formou em filosofia e ele passou a estudar as sociedades, tendo como noção a filosofia, as afirmações a respeito da criação e da reprodução de conhecimento. Gente, tudo que a gente estudou em filosofia até hoje, né, desde o primeiro ano, tá? Eu não sei como é que foi com o professor Raimundo, porém, a filosofia dá uma grande base, dá uma, assim, a base estrutural, né? A pedra angular para que a gente consiga estudar as sociedades, os comportamentos do ser humano, os desdobramentos das atitudes dos seres humanos, né? Dos fatos sociais, por exemplo, citando o Émile Durkheim, ou da conexão vocacional do homem com o seu sucesso, como afirma Max Weber, ou então dos entrechoques entre as classes, como afirmou Karl Marx, tá? A gente estudando agora Pierre Bourdieu, a gente vai fazer uma junção desses conceitos principais da sociologia, porém com a visão filosófica. Por isso que desde sempre, inclusive alguns pais conversaram comigo na última reunião de pais, e eles entendem perfeitamente a necessidade da filosofia, tá? Eu sei que muitos de vocês falam, para que isso, né? Não tem utilidade nenhuma. Depende. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito de filosofia. Porém, a filosofia dá uma base para qualquer outro entendimento, tá? A filosofia prepara o intelecto do ser humano para qualquer outro estudo. Pessoal, só para contextualizar a trajetória acadêmica de Pierre Bourdieu, né, que nós vamos chamar de Bourdieu, como eu disse no começo da aula, ele é de formação
filosófica, né? Ele tem a formação em filosofia, ele tinha a formação em filosofia, porque ele morreu em 2002. Porém, ele foi convocado, como ele era um cidadão francês, ele foi convocado para servir na Argélia. Só para lembrar vocês, a Argélia é um país do norte da África que já foi colonizado lá atrás pelos romanos, depois pelos turcos otomanos e, finalmente, pelos franceses, tá? No século XIX e XX. Então, quando o Pierre Bourdieu foi servir o exército na Argélia, ele ficou bastante influenciado, bastante preocupado com a destruição da cultura original argelina, tá? Tanto que depois ele começou a fazer, ele fazia parte de uma sociedade de proteção e divulgação da intelectualidade argelina. E foi por esses motivos que o Bourdieu acabou tendo a tendência para ser um sociólogo, para estudar principalmente as sociedades e a cultura ou o desaculturamento, como ele presenciou na Argélia, né? Ele afirmava que esse desaculturamento, essa destruição da cultura original argelina, que é árabe, né? Na verdade, a Argélia ela tem o litoral no mar Mediterrâneo, mas ela é praticamente inteira no deserto do Saara. Gente, como eu estava dizendo, a cultura argelina tem muito da cultura árabe, porém foi influenciada assim muito grandemente pelos colonizadores. Então, o Pierre Bourdieu, ele desde sempre, desde o início da atuação acadêmica dele como sociólogo, ele defende que alguns países no mundo, algumas sociedades no mundo são influenciadas por fatores colonizadores e que se perpetuam, né, se reproduzem sutilmente através de alguns critérios que a gente vai começar a especificar agora. O primeiro critério da sociologia de Pierre Bourdieu é o campo. Né? O campo, ele cita muito o campo como o ambiente, né? O perímetro onde acontecem as disputas entre os sujeitos, onde acontecem as dialéticas entre os sujeitos, onde acontecem as interações sociais. Segundo critério muito importante da sociologia de Bourdieu é o hábitos. Deixa eu ver uma forma interessante de passar isso aí para vocês. Gente, o hábitos seria a internalização de costumes e de impressões sociais, tá? O indivíduo, ele internaliza alguns hábitos da sociedade em que ele vive e passa a retroalimentar essa sociedade, passa a exercer esses hábitos e internaliza também, cristaliza na sua personalidade costumes próprios da comunidade que ele vive, não da sociedade grande, mas da comunidade. Por exemplo, família, amigos, tá? E aí Bourdieu associa esses hábitos diretamente ao processo educativo, à educação. De que forma, gente?
Me perdoem, eu não quero interferir na tendência política de cada um de vocês, porém é importante que eu esclareça a influência do hábitos na formação escolar, né, dos indivíduos. Pierre Bourdieu assinala o seguinte, que aqueles indivíduos que são considerados inteligentes na escola, que são dedicados, acostumados a se empenhar nos estudos, carregam consigo o hábito do estudo, da leitura, da dedicação, da crença que normalmente vem da família, é uma reprodução da comunidade mais próxima do indivíduo, das metas a serem atingidas durante a vida, que são nada mais nada menos que o estudo, a formação, a linguagem correta, o hábito da leitura, certo? Novamente, eu vou falar para vocês, por favor, não se ofendam, não tomem nada disso como pessoal. Mas é importante que eu esclareça para vocês e, com fé em Deus, vocês acabem por tirar conclusões úteis, conclusões funcionais para a vida de vocês também. Aquele estudante que não tem sucesso na vida escolar, assim, que não se dedica, não estuda, às vezes, segundo o corpo escolar, segundo os professores, ele não tem capacidade. De acordo com a teoria de Pierre Bourdieu, isso tudo não tem a ver com capacidade individual, porque a capacidade individual ela é um resultado de treino, ela é um resultado de exercício, e sim com o estímulo da comunidade, com a absorção de hábitos e formatos, que são formatos sociais que são reproduzidos. Também vou dar o exemplo da família. Aquele estudante que não se dedica, que não tem sucesso nos estudos, que não tem assim, não usa um vocabulário refinado, não procura corrigir a gramática, para ele não tem importância a gramática, para ele não tem importância a expressão correta. Isso não seria um atributo dele, pessoal, tá? Segundo a teoria de Pierre Bourdieu, seria aquisição de hábitos. Quando eu falo hábitos, não é hábito no plural, tá? É a palavra, é o latim para hábito, tá? Hábitos. Que abrange os hábitos, né? As rotinas, abrange as regras sociais e, principalmente, gente, o terceiro item, né, que eu iria citar agora, é o aprendizado construtivista, ou seja, através da observação, aquisição subjetiva de informações. Como é que é a aquisição subjetiva, gente? A criança passa a reproduzir comportamentos que ela vê. Ela passa a criar as soluções para os problemas dela através da observação. Bom, se deu certo com ele, se ele fez desse jeito, vou fazer assim também. Isso subjetivamente. Mas, segundo Pierre Bourdieu, todas essas informações são emitidas objetivamente. Como? Intencionalmente.
O bom exemplo, gente, resume essa parte da teoria sociológica de Pierre Bourdieu, certo? O bom exemplo. E, gente, quando eu me refiro a bom exemplo, é diretamente aplicável a bom exemplo dos pais em relação aos filhos. Durante todo o período escolar. Durante todo o período escolar. As condições sociais, as desigualdades sociais são responsáveis por muita boa intenção que não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque o indivíduo pode até ter uma ótima intenção, porém ele não tem a estrutura, o hábitus intelectual. Tá? Tudo isso a gente está falando a respeito de educação, mas se aplica a todas as áreas. Se aplica a não só a educação formal, né, das escolas, se aplica ao respeito, à educação pessoal, se aplica à dedicação no trabalho, se aplica à crença naqueles valores de poupança e de acúmulo de capital para geração de meios de produção, tá? Ao qual se referia Max Weber. Tudo isso está encadeado e Pierre Bourdieu, brilhantemente, ele entrelaça esses conceitos antigos da sociologia. Ele entrelaça tanto os conceitos de Émile Durkheim, como os conceitos de Karl Marx, como os conceitos de Max Weber. Os conflitos dialéticos entre as classes, as diferenças de classes de Karl Marx também são abordadas por Pierre Bourdieu. Nisso que eu acabei de falar para vocês. Aquele aluno que tem um hábitus privilegiado, aquele aluno que tem um hábitus de educação e desempenho educacional valorizado, tende a reproduzir esse comportamento, tende a ser um aluno dedicado também. Aquele aluno que desde cedo observa displicência com a educação e a evolução escolar, ele tende a reproduzir esse comportamento. E por que algumas famílias teriam isso como um valor precioso e outras como um valor não muito significativo? Pelas diferenças sociais. Percebe? Então ele acaba mesclando tudo. A descrição de Pierre Bourdieu em relação ao fato social de Émile Durkheim é que esses hábitos adquiridos, esses hábitos adquiridos para formar o habitus, são reproduções de fatos sociais e perpetuação de um status quo. Nada mais, nada menos que um fato social de Émile Durkheim, certo? As características negativas ou positivas, dependendo do ponto de vista, são reprodução das teorias de Max Weber. Lembra que quando a gente falou de Émile Durkheim, o fato social era, ao mesmo tempo, coercitivo no indivíduo e, após a internalização, ele seria utilizado por esse indivíduo. Esse indivíduo iria fazer com que esse hábito social fosse reproduzido. Percebe? Mesma coisa do hábitos do Pierre. Gente, e para finalizar, as três categorias as três categorias da teoria social de Pierre Bourdieu, a gente falou de campo, a gente falou bastante de hábitos e agora eu vou falar de capital cultural. Gente,
Isso tudo que eu falei a respeito de hábitos são as moedas, né, analogicamente, do capital cultural. Ou seja, o interesse pela erudição, o interesse pela informação, pela educação, o modo de se vestir, certo? A forma de se comportar em ambientes sociais, certo? Lembra quando eu falei para vocês a respeito de educação formal e educação individual, educação pessoal? É isso. É um capital cultural que denota, né, assim, expõe, segundo Pierre Bourdieu, exatamente a tua comunidade, a comunidade de influência no indivíduo. O teu comportamento, a tua forma de se vestir, a tua erudição, agora a gente vai lá para a estética, o teu padrão estético, né, o teu padrão de associação estética, tá completamente ligado ao capital cultural que você adquiriu ao longo da tua vida, subjetivamente, e que, segundo Pierre Bourdieu, era repetido objetivamente. Gente, na próxima aula, na segunda parte desse módulo, do módulo 25, a gente vai falar a respeito de gosto. Gente, quando eu falar para vocês a respeito de gosto pessoal, a respeito de preferência de consumo mesmo, vocês vão ver quão interessante, vocês vão constatar quão interessante é a teoria de Pierre Bourdieu. Tá? Infelizmente, o próprio Bourdieu dizia nas conferências dele que a sociologia vista por esse prisma nu e cru, né, como eu estou expondo para vocês, que as desigualdades são reproduzidas, que as diferenças sociais são reproduzidas, ou seja, o de cima sobe, o de baixo desce, são objetivas, elas são planejadas intencionalmente, elas são usadas intencionalmente, objetivamente. E os indivíduos, ao se inserirem na sociedade, vão absorvendo subjetivamente. E depois, quando começam a fazer a ligação da causa e consequência, passam a exercer objetivamente. Ou seja, avô, pai e filho. E esse filho que vai se tornar pai, depois vai se tornar avô, vai continuar perpetuando o capital cultural, né? E vai continuar formando hábitos de acordo com o dele. Por isso que quando eu falo para vocês a reflexão e a saída do senso comum ser muito importante, a formação da opinião individual ser muito importante, é para que vocês quebrem esse ciclo e introduzam a sua própria opinião. Ou não. Tá? Fica aqui uma provocação para vocês. Fica aqui a indicação de reflexão a respeito desses temas que eu acabei de falar. Gente, agora o último recado e depois a gente vai encerrar. A partir de agora, no quarto bimestre, nós teremos uma dinâmica na disciplina de Sociologia e Filosofia da seguinte maneira. Numa semana eu apresento para vocês um conteúdo, como eu fiz agora, e na semana seguinte eu vou fazer um formulário do Google, né, um formulário eletrônico que vai seguir para a tarefa em forma de link, igual às videoaulas, que vai requerer de vocês o preenchimento e a obtenção de notas, né, de conceitos que formarão
as médias bimestrais tanto da disciplina de Sociologia como de Filosofia. Gente, pela atenção de vocês até esse momento, meu muito obrigado e bons estudos a todos.